Boa tarde, pessoal. Aqui fala Rafael, psiquiatra da Clínica AMES. E você? Aqui fala Mônica Machado, fundadora, psicóloga e parceira do Dr. Rafael, psiquiatra. Eu que sou seu parceiro, claro, sempre. Bom, gente, bem-vindos a mais um AmiCast. Não sei se vocês estão percebendo, mas hoje a gente está falando num horário um pouco alternativo, até para a gente contar um pouquinho de umas novidades, uma mudança que a gente teve, né, Mônica? Quer falar? Alteraçõezinhas de programação, né? Nós vamos mudar, estou falando rápido, né? Nós vamos mudar para sexta-feiras. Quinzenais, às 11... Às 10 horas. Às 10 horas. Sextas-feiras, quinzenalmente, às 10 horas da manhã, ao vivo. E iniciando, quando for para iniciar a primeira sexta, a gente já vai estar soltando aí o convidado e a propaganda com uma maior antecedência. Prometemos, né, mãe? Prometemos que vamos falar, nos até para vocês, melhor, né, para mandarem as perguntas, né, curiosidades, para no dia a gente também interagir, não só interagir com o público, né, as pessoas, mas também ter aqui as perguntas e falar para as pessoas que vão ouvir depois, né? É isso Porque aí. nem todo mundo pode assistir no momento que a gente está falando, né? É isso aí. Bom, pode vir, convidado. Fica à vontade. Estou brincando. Bom, como hoje nós não temos convidado, estamos aqui, Mônica, praticamente num telejornal. Mônica, você sabe que dia é hoje? Mônica Machado. Não, quem me dera, mas tudo bem. Que dia é hoje, Mônica? Então, nós estamos aqui exatamente também, né? Aproveitamos esse dia, que é o Dia Internacional da Conscientização, vamos usar esse termo, né? Do transtorno bipolar. Transtorno afetivo bipolar, é isso aí. E essa data, ela foi criada, né? Uma data simbólica que, mais uma vez, existem diversas datas, meses e datas usadas com contexto de saúde mental para a gente está podendo principalmente falar mais nesse dia. Tem que ser falado todo dia, né, mano? Mas principalmente nesse dia está falando mais de maneira a ponto de tirar mais esse preconceito, desmistificar ainda mais sobre doenças na saúde mental, falar especificamente sobre esse dia, sobre o que é, sobre tratamento, sobre tudo, um pouco do transtorno afetivo bipolar, bem como criar cada vez mais, ser mais falado sobre a conscientização para a população em geral, para as pessoas que são acometidas por esse adoecimento, bem como seus familiares, certo? Sim, é importante falar também, né, que hoje é muito comum as pessoas usarem o termo bipolar para qualquer tipo de comportamento, né? Seja ele um comportamento inadequado, ou um comportamento que a pessoa esteja em mania, ou numa depressão, e é muito comum e é um termo usado de forma de forma leiga, né? Não justificada por um médico, por alguém que possa diagnosticar. Aquela ideia, né, Mônica, de, poxa, uma pessoa que acordou bem, daí no meio da tarde já está feliz, está triste. Nossa, você está muito bipolar hoje, essa ideia que você trouxe. Até porque durante o dia nós fazemos vários papéis, né? A gente acorda de manhã, aí a gente, quem tem filho, tem que cuidar do filho, depois tem que correr para a academia, depois tem que trabalhar. São vários papéis num dia só. Então é claro que a gente oscila de humor, né? São vários papéis, você quis dizer vários personagens, Mônica? Personagens não. Aí quando a gente fala personagens, a gente já está entrando numa... Você sabe, né? Você está perguntando, né? Mas personagens sim, né? Porque quando às vezes a gente muda, né? Totalmente de uma academia e você vai falar sobre uma coisa muito importante e séria, é claro que você vai mudar ali a sua forma de falar. Então, o personagem muda, né? Deixa de ser a mãe, a esportista, para ser um profissional, psiquiatra, uma psicóloga, enfim, né? Então é muito importante a gente fazer essa avaliação e se conscientizar que às vezes é ruim você pré-julgar ou nomear alguém, falar que a pessoa é bipolar, né? Porque ser bipolar é um pouco mais do que isso. Até é uma doença muito grave, né? Uma doença de alta complexidade, de maior cronicidade. Até para rapidamente conceituar um pouco, então,
o transtorno afetivo bipolar é uma doença do humor, né? Que vai caracterizado por alternâncias bem contrastantes entre dois estados, que é o polo depressivo e o estado da euforia, onde nesse último estado a gente encontra episódios maniformes ou de hipomania, como por exemplo, né? E para o médico poder fechar, então, digamos assim, um diagnóstico, onde vai exigir muita conversa com o paciente, com familiares. Então, assim, mesmo o quadro depressivo podendo anteceder ou suceder um quadro de euforia, para o médico é suficiente apenas um episódio maníaco para ele poder caracterizar, para ele poder estar fechando, então, esse diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Isso na literatura, né? Claro que a gente tem casos e casos, mas falando contextuando de uma maneira geral. E o tratamento psicoterápico, ele varia muito, né? Varia das abordagens que são utilizadas e é o controle, né? Um controle ali. Antes de falar do tratamento, vale a gente falar também do diagnóstico, como a gente vai chegar nisso, né, mãe? Então, muito importante. Então, o diagnóstico ele é quase exclusivamente feito através do histórico clínico do paciente, onde nesse histórico clínico, né, Mônica, a gente vai estar identificando antecedentes pessoais, antecedentes familiares, lembrando que se um familiar, principalmente um familiar próximo, antecedente, que é acometido por uma doença, a chance da pessoa ter aumenta consideravelmente. A gente vai identificar aspectos como o perfil da personalidade da pessoa que está acometida por essa doença. O momento... Eu só queria dar uma pausinha claro. E lembrar que o transtorno bipolar, a pessoa em mania, né, não confundir com caráter, né? Caráter e personalidade e transtorno bipolar, dupla personalidade, né, como a gente fala, é diferente de um desvio de caráter. Caráter não tem nada a ver com a doença do transtorno bipolar, tá? Isso é muito importante, que às vezes a pessoa mau caráter, né, as pessoas taxam de bipolar e não é. Não é isso, exato. doutor? Eu acho que o que você trouxe aí do que você quis dizer, dá pra gente, um diagnóstico diferencial entre o transtorno afetivo bipolar e uma doença, né, que é o transtorno de personalidade. Sim. O principal fator que caracteriza, que a gente diferencia esses dois, é a questão, então, do tempo, né? Quando a gente fala do transtorno afetivo bipolar, essa alternância dos polos, entre o polo depressivo e o polo eufórico, elas podem acontecer entre semanas, meses, visto que é uma pessoa que apresente um transtorno de personalidade, ela pode apresentar essas alterações de uma maneira bem abrupta, no mesmo dia, assim, a pessoa acorda bem, tranquila, e diante de algum problema, vê alguma coisa na TV, deixou ela mal, já muda totalmente o dia dela, como a Mônica falou antes aí, que as pessoas acabam de uma maneira leiga, né, falando no contexto, nossa, o bipolar aí, nossa, que estranho isso. É um termo pejorativo hoje, né, e é importante até porque às vezes a pessoa até acha que tem algum tipo de transtorno, né, no caso bipolar, e ela acaba ali se fechando porque ela está sendo julgada, né? Então, quem tem esse transtorno, é importante a família, os amigos, se perceber alguma coisa, até ajudar, né? E não falar de forma pejorativa para que a pessoa se conscientize disso e busque um tratamento, né? Por isso a importância da conscientização, cada vez ser... Por isso que estamos aqui hoje, exato, né? Nós, entre muitas outras pessoas, entre então, outras. Quanto mais falado, enfim, é muito necessário isso, você tá na boca do povo, a saúde mental, né? Enfim, saúde mental não se vive, existe saúde física sem saúde mental, né, Mônica? Exatamente. Quer falar do pintor? Fale você que gosta de pintura, Mônica. Por que foi essa data está especificamente do Dia Mundial do Transtorno Afetivo Bipolar? Porque é no dia 30 de março. Vamos falar? A gente falou né? Porque na literatura, então, ela está caracterizando sobre o pintor Van Gogh, que postumamente... Que era um gênio, né? Que era um gênio. E postumamente pôde ter sido acometido
por esse diagnóstico. Eu falo dessa maneira porque naquela época não tinha essas questões tão conceituais, muito técnicas, bem conceituadas, né? Dentro da psiquiatria, dentro do contexto de teorias, dentro do que era psiquiatria ou não. Então, assim, postumamente ele era considerado, então, na literatura é falado que, não uma homenagem, né? Porque ele sofria de um acometimento, de um adoecimento, mas para lembrá-lo de uma pessoa que possivelmente também sofreu dessa doença. E talvez, né, a gente começa a ver aí algumas habilidades dele, talvez ele até sublimasse, né, através da pintura, essa dor, né, que o transtorno bipolar é uma dor, né? Não é que a pessoa sofrer, né, de um transtorno é uma dor. Então, pode ser que nesses momentos ele usasse a habilidade dele e transformasse aquela dor naquelas belas artes, né? Que é isso que a gente vê na arte dele. A gente vê isso, né? Não falando especificamente do Van Gogh, mas enfim, muitos pintores que se expressam melhor em momentos mais nebulosos da vida, bem como a gente conhece muitos atores, artistas, principalmente da linha do humorismo, que sofrem muito de adoecimentos psíquicos, enfim. É uma maneira de se expressar, né? O teatro é muito usado com contexto terapêutico, né, mãe? Sim, é muito usado e as pessoas, elas incorporam o papel ali, né? Exatamente, talvez naquele momento que ela não consiga ser ela mesma, né? Ela coloca um personagem ali para ela poder, talvez ali ela consiga trazer algo de bom, né, dela para mostrar para as pessoas. Isso aí. E a gente falando um pouquinho também do tratamento, né? Entender então a importância, por ser uma doença, como a gente falou aqui há pouco, de alta complexidade, enfim, o paciente acometido pelo transtorno afetivo bipolar, e os familiares também têm o entendimento de que vai ser uma doença que a pessoa tem que tratar por muitos anos, né? Sim. Então, necessita... Quando eu digo que tanto o paciente quanto os familiares, porque vem muito acompanhado, né? O suporte familiar, ele se faz tão quão importante um suporte profissional, né? Esse conjunto todo faz parte do tratamento, isso também, bem como a gente trabalhar com a ideia de um tratamento multidisciplinar, onde a medicação vai se mostrar muito importante, terapias ocupacionais, psicoterapia, né, Mônica? Onde vocês vão abordar, fale um pouco da abordagem que vocês fazem com esses pacientes. É importante, nesse momento, quando a gente fala do apoio familiar, a gente já está falando apoio, né? É um suporte que as pessoas precisam para, no momento de crise, no momento que elas estiverem mais sensíveis ou sensibilizadas, a família esteja ali pronto a ajudar, a dar o suporte, a fazer algo por ela, né? Que é como uma diabetes. A pessoa, em momentos de crise, ela adoece, fica na cama e alguém vai ali cuidar dela, né? É como uma febre. Então, o transtorno mental, ele também é uma doença que a gente não enxerga, porém as pessoas precisam de todo o cuidado que uma doença física. Então, é importante nesse momento o apoio familiar, e a psicoterapia, ela vem aí para ajudar a pessoa a entender, né? Muitas vezes uma pessoa até vai descompensar diante do momento atual, dos seus estressores, então mais um foco onde a psicoterapia vai trabalhar. No momento estressor, né? Se a pessoa ela já tem um transtorno e aí ela perde alguém, ou ela perde um emprego, ou ganha uma coisa também, porque é perda e ganha, né? Ela ganhando também, ela fica muito feliz e não sabe como lidar com aquilo. E aí é quando precisa do apoio e da psicoterapia também, né? Nesse caso, ou aumento ou diminuição da medicação. Não é exatamente. E o tratamento ele visa principalmente então o que? A gente está buscando o que a gente fala do estado de eutimia do paciente. Eutimia é o quê? Quando a gente fala do polo então depressivo, o polo eufórico é o estado, né, digamos, da normalidade, o estado normal de cada ser humano, né, um polo mais estável, digamos assim. Com isso, a gente conseguir, a partir de então, buscar essa estabilidade, a gente restabelecer o funcionamento social, laboral do paciente, né?
Tem médicos psiquiatras que usam graus, né? 1, 2 e 3, 4, 5, né? Existe, né? Isso tem mudado, se a gente for pegar o CID-10, CID-11 agora, DSM-5, mas sim, trabalha com ideia de transtorno afetivo bipolar tipo 1, tipo 2, onde tem algumas características que, enfim, eu acho que é um pouco mais complexo, não tem muita necessidade de abordar muito a fundo, mas sim, até diante disso, a gente poder estar taxando todo mundo de bipolar. Mas eu sou bipolar tipo 1, eu sou bipolar tipo 2, essas coisas. Então, assim, depende de cada escola, onde cada colega psiquiatra fez sua residência, seu aprendizado da psiquiatria. Aí é algo que a gente, se for discutir, pode abrir espaço para... Sim, e agora trazendo para a psicologia também, né, para a psicoterapia, o transtorno bipolar agora com essa alteração aí do CID e da organização né, mundial, do DSM, antes a psicanálise ela tratava o transtorno bipolar dentro da psicose. Psicose maníaco-depressiva, também antigamente era chamada essa doença. PMD, né? E hoje ela é tratada dentro também da neurose obsessiva, me fugiu, e também a neurose obsessiva e também a histérica, né? Então, a neurose histérica e obsessiva também tem traços ali de bipolaridade. Então, por isso que tem muita mudança aí. A gente vai estudando e vai melhorando cada vez mais o conhecimento, né? E isso mostrando, né? Esse sintoma está presente aqui, esse sintoma presente aqui. Então, contextualizando até para ver o quanto é importante ser bem detalhado quando vai fazer o histórico clínico do paciente para gerar esses diagnósticos diferenciais, porque até por ser uma doença com maior complexidade, exige ter mais critérios de diagnóstico, não é chegar numa consulta médica em 20 minutos, meia hora, a pessoa falar, você é bipolar. Realmente, para mim, Rafael, digo que isso é muito difícil de acontecer. Tem uma história de vida ali, né? Como a gente sabe que tudo acontece na infância, os traumas vêm na infância e a culpa é dos pais, né? Como diz a Elis Regina, a culpa é dos nossos pais. Então, a gente tem que trazer ali toda a história de vida, né? Da criança e dos pais também. Contextualizar tudo, né? Sem dúvida. Isso é muito importante para diagnosticar. Acho válido a gente falar um pouquinho histórias enfim, alguns pacientes. Lembrando também disso que a Mônica trouxe, então, como a psicose maníaco-depressiva, não é, de fato, mais falado, contextualizado como uma psicose maníaco-depressiva, agora eles falam sobre transtorno afetivo bipolar, por essa caracterização de trabalhar mais como um transtorno de humor, e as pessoas tinham a ideia na psicose maníaco-depressiva, então, a pessoa é psicótica e tal, até porque quando a gente fala de uma descompensação, tanto para o polo depressivo quanto para o polo de euforia, onde a pessoa vai estar em mania, pode a pessoa estar ou não estar com sintomas psicóticos dentro do transtorno afetivo bipolar. Não há uma via de regra. Aquela pessoa bipolar, não fala nada com nada. Ela pode estar, às vezes, apenas num estágio de mania, sem sintomas psicóticos, mas com outros quadros, como, por exemplo, em mania a pessoa tem uma diminuição da necessidade do sono, um aumento de energia, acaba ficando, às vezes, mais falante, um pouco mais acelerada tanto no pensamento quanto no corpo, aspectos, enfim, de ficar mais gastos compulsivos, mais hipersexualizada, bem como no polo depressivo a gente vai entender que a pessoa realmente aí tem graus também, mas até no quadro mais grave da questão depressiva, do estado depressivo, a pessoa realmente, a taxa de suicídio é elevada dentro dessa doença. Né? Agora, lembrando também que, diante desses seus comportamentos aí, as pessoas falam, nossa, eu tenho isso, então eu sou bipolar, nossa, eu gasto bastante. Não é um sintoma, é um contexto geral. Exatamente, é um contexto. São vários sintomas que o médico avalia juntos, né? Não tem como você ter um comportamento, um sintoma isolado e já achar que você tem transtorno bipolar. De maneira nenhuma. Vamos buscar ajuda, vamos buscar
saber, né, um entendimento melhor sobre si próprio, né, fazer uma terapia, buscar o autoconhecimento para depois, né, você saber se realmente tem ou não. E se tiver, ok, vamos tratar, vamos lidar com isso, né? E a ideia, falando ainda sobre o tratamento, então, assim, quanto mais precoce ele for feito, quanto antes puder buscar o tratamento, para isso a pessoa, o paciente, quando os familiares estão bem conscientes do que é, do que não é. Então, quanto mais precoce for, quanto mais adequado e assertivo for esse tratamento, e quanto melhor monitorado for por toda uma equipe multidisciplinar, a gente então vai sim diminuir substancialmente as taxas de mortalidade, diminuir outras morbidades, bem como fazer com que o paciente consiga ter uma vida funcional, então não fique tão incapacitante, porque, querendo ou não, o transtorno afetivo bipolar é uma das doenças mais incapacitantes, até por essas questões todas de falta de entendimento, de busca mais tardia de tratamento, né, mãe? Então, o paciente tendo uma boa funcionalidade, evitando recidivas do quadro, vai evitando também maior cronicidade da doença. Então, assim, é muito importante essas 3 características no tratamento. Ser de início precoce, ser bem adequado, bem assertivo e bem monitorado. É importante, é muito importante, porque às vezes a gente vê as pessoas falando, fulano é muito preguiçoso. Mas, às vezes, preguiça existe. Tem dia que a gente está preguiçoso mesmo, né? Mas se a pessoa é sempre preguiçosa, né? Que é a forma pejorativa de falar, tem que investigar, né? Para ver o que está por trás daquela preguiça, né? Se é um comportamento ou se é um sintoma. Será que é um estado depressivo? Se é um estado depressivo. O que acontece ali, né? Então, isso tudo se confunde aí com preguiça. Às vezes as pessoas não sabem como ajudar e aí usam esse termo e aí não ajuda, né? Só atrapalha. É isso aí. Então, acho que dentro desse dia importante aí, falando no contexto geral, é um pouco mais isso, né, Mônica? Algum histórico, assim, enfim, as pessoas sempre perguntam a gente que está nessa área, enfim, já trabalhou no hospital, ou mesmo aqui na clínica, enfim... o paciente que me conta história, a gente tem casos e casos para que a gente vê, né? Enfim. A gente discute, né? A supervisão. Na verdade, quando o paciente veio assim, né? O que você acha? A gente fala um pouco do comportamento e aí, né? A gente não fecha um diagnóstico nunca. A supervisão do quadro entre profissionais, enfim, principalmente o psiquiatra com o psicólogo, se faz necessária para um ganho, para um próprio bem, para uma melhora do tratamento do paciente, né? A troca de ideias e tudo. Então, isso é muito, muito importante, é muito rico, tanto para a gente oferecer um melhor tratamento ao paciente, assim como também a troca de experiências entre colegas, né, mãe? É isso aí. Mônica, tem um assunto aí também, eu acho que entendo que você até deu uma entrevista sobre isso, está nas redes da clínica aí. Um ataque de fúria. Fala um pouquinho aí. Mas, né, um tema bom para a gente falar, TEI, né? TEI, transtorno explosivo intermitente. Você acha que foi um TEI ali? Olha, Will Smith? Diante de um ato, de um momento, é muito difícil falar, Mônica. Sim. Realmente... Eu estou falando isso, mas, na verdade, peguei pesado com você, né? Diante de um comportamento ali, não tem como muito difícil a gente nada, caracterizar, né, qualquer situação. A gente vai baseando por fases. O único fato concreto de adoecimento é que a esposa do Will Smith realmente sofre de um adoecimento, que é a alopecia, né? Enfim, a gente pode... que aí a gente entra muito na questão do pessoal, de opinião pessoal, e que é o que a gente vai tentar evitar aqui, mas a Mônica falou um pouquinho, né, Mônica? Até você deu uma entrevista que está no Instagram da clínica, onde você abordou um pouco sobre esse comportamento, fala um pouco sobre o episódio tanto do Will Smith quanto do outro comediante que falou, enfim, que fez uma piada, né, que a função dele no caso lá era isso, mas sobre a esposa dele, que não foi bem-vinda, para um também comediante, né? Sim, eu acredito, vamos falar, né, uma opinião pessoal primeiro, né, que eu acredito que ali estava todo um contexto de comediante para comediante, né, então só que talvez na hora deles falarem, eles não pensam, né, que o que vai acontecer com o outro, né, se está pegando ali num ponto fraco.
E parece que era um ponto fraco, sim, né? Apesar dela ser maravilhosa, linda, a mulher dele. Aliás, eu nem sabia que ela tinha sido... Talvez se não tivesse acontecido aquilo, o mundo inteiro não iria saber, né? E é uma doença que está, né, falando aqui, puxando sardinha não, mas para a gente contextualizar, está muito diretamente, é muito ligado ao contexto da saúde mental também, sim, onde as descompensações, a piora do quadro da alopecia acontece muito diante de um estressor maior, né, amor? Eu acredito que ali... o que acontece, né? Ela devia ter um diagnóstico anterior à alopecia, né? E daí ela desenvolveu... Ou não é uma obrigatoriedade, sim, também que ela tenha algum estado de adoecimento psíquico, mas assim, envolve muito. Às vezes a pessoa não... o estresse, quer dizer que a pessoa assim, está estressada, não quer dizer que ela está adoecida psicicamente, né, mãe? Porque o estresse, ele... De qualquer maneira, ele diminui a baixa imunidade, né? Então, a imunidade, ela controla o nosso corpo todinho, né? Ajuda. Se baixou a imunidade, a gente vai ter alguma coisa no nosso corpo. E aí vem em forma de doenças, né? E o que eu quis dizer é que estar estressado não quer dizer que estar necessariamente doente, psicologicamente. Sim, até né? porque o estresse, ele faz parte também, né? A gente precisa aí de um mínimo de um estresse, de uma adrenalina para a gente poder dar conta que existe também, né? Mas não sair do limite, como aconteceu com... eu vejo assim, o que o Will Smith até depois do ocorrido, ele deu uma entrevista onde ele falou que ele conversou com aquele outro ator, o Denzel Washington, onde ele falou até uma frase que foi muito interessante. Produção, você tem a frase aí que eu não me recordo, ele falou... Produção, você tem a frase aí? Enfim, a frase que o Denzel Washington acabou falando para o Smith eu achei bastante interessante, mas o Smith fala muito assim, quando ele foi receber o prêmio, que depois ele acabou recebendo um prêmio, né? Ele falou do amor de família e tal, ao mesmo tempo que gerou um aspecto de ambiguidade, e foi muito criticado isso por toda a imprensa, por muita gente, porque... amor e guerra, né? Então ele usou a palavra amor ao mesmo tempo que ele combateu isso através de uma agressão a outra pessoa. O que eu poderia dizer ali nesse comportamento, na verdade, não o comportamento que fez ele ter aquele ato, mas o comportamento olhando a família, né? O contexto familiar dele, dessa proteção, dessa superproteção à família. É como se ele ali tivesse em defesa, né, dela, de alguma forma. É um ato um pouco assim, eu diria, machista pelo fato de... Isso aí foi o que ele falou. O Denzel Washington disse que nos seus melhores momentos é quando o diabo vem atrás de você. O Denzel Washington falou pro Will Smith. O que levou o soco? Não, Denzel Washington é outro ator que presenciou e falou pro Will Smith que agrediu o outro comediante. Então ele foi contra? Não, ele só tentou acalmar e usou essa frase que me chamou a atenção, enfim. Sim, então, parece que aquilo atingiu mais ao Smith do que a própria mulher, né? Não sei que contexto ali eles tinham por trás para ele ter aquele comportamento dele ir até lá e dar um soco imediato, né? Que isso poderia ter feito depois, né? Ele conversado. Enfim, parece que a mulher dele estava em defesa ali de alguma forma, né? E a doença dela não causa nenhuma forma dela ser tão indefesa, né? Ela poderia também reagir, mas ele preferiu, né, proteger a família. E parece uma família muito fechada, uma família super protegida, que exatamente o líder da família é que fala por elas. Então, é um pouco complicado, né, falar sobre uma família assim, que elas se protegem... E é difícil falar de um ato isolado, eu não me recordo de outras situações com esse ator, com o Smith, até assim, ele é um comediante, ele trabalha também com isso, enfim, os filmes... Enfim, anteriormente, ele fez muitos filmes na parte do humor, entre seriados, então ele tem esse entendimento maior até para receber isso, né? Acho que foi uma situação de momento, realmente a gente vendo o vídeo, a esposa dele realmente, quando ela ouve aquilo, faz um olhar, ele estava rindo até então, daí do nada a gente vê o corte da câmera, ele já está no palco, foi algo bem intempestivo aí por parte dele. Mas ele não se redimiu, né? Ele não se... Chegou já. Já chegou a se redimir, falou que é algo imperdoável, foi realmente criticado
pela associação lá das pessoas que fazem o evento, enfim, e por toda a imprensa, mas ele já se redimiu. Enfim, o mínimo eu acho que ele deveria fazer. Eu acho que não entendo o que a gente deve falar, mas foi uma piadinha de uma coisa, enfim. Aí é a questão. Já ouvi gente criticando também, foi uma piada de mau gosto, o que ele fez foi bem sério, já ouvi gente falando, mas é comediante e tal para isso, então acho que a gente não está aqui também. Para julgar ninguém, né? A gente faz um comentário para ver os dois lados, porque na verdade tem 3 lados ali, né? Tem do comediante que fez a piada de mau gosto, tem o Smith. Aí você já usou o pessoal aí, né? Aliás, né? É o humor negro que fez uma fala, né? É, o humor negro. Então a gente tem que. Quem está na chuva é para se molhar, né? Então vamos saber o que tinha ali por trás, né? Se ele também não estava esperando um momento para atingir ali. Tem muitas hipóteses, né? Mas a gente não é adivinha, a gente não tem oráculo. Mas eu acho que o mais importante é, enfim, realmente ele chegou a já fazer entrevista. Acho que ele postou no Instagram dele, se redimindo, pedindo desculpas. Ele mesmo falou que é imperdoável. Então, ele usou até no final do texto que ele colocou no Instagram que ele é um homem em construção, então ele está tendendo a melhorar cada vez mais. Enfim, o mais importante é isso. Você acha que ele está perdoado? Olha, não compete a mim perdoá-lo, mas, enfim, eu acho que ele é uma figura pública, então ele já fez a desculpa de uma maneira pública. Eu acho que agora vai haver uma conversa, entendo eu, entre os dois e, enfim, as coisas vão se resolver. Ele teve um ato e vai ter consequências, né? Isso sempre acontece, né? Mas é isso, né? É isso aí, pessoal. O nosso episódio hoje foi um pouco mais curto, mas para a gente abordar alguns temas mais específicos. Mas então, esperamos vocês. Queria matar saudade. Queremos matar a saudade. A gente nunca mais esteve aqui de frente para as câmeras. Já faz um tempinho, nossa última. A Mônica, infelizmente, não pode estar presente, mas é isso aí. A gente também está cuidando da nossa parte clínica e nossa parte da saúde mental para cada vez melhor aqui para estar conversando com vocês, né, Mônica? Exatamente. Então, lembrá-los mais uma vez que agora, a partir do próximo episódio, então serão as sextas-feiras, quinzenalmente, a partir das 10 horas, tá? Então, a gente vai... Da manhã, gente. Da manhã. 10 horas da manhã, 10 horas não 22 da manhã. horas. Às 10 horas da manhã. E a gente vai, já para o próximo episódio, com certeza, pelo menos 24 horas, 48 horas antes, vai estar passando para vocês aí, fazendo uma propaganda nas nossas redes sociais, que por sinal curta, né, as páginas da clínica, o canal do MCast no YouTube, ative o sininho para receber quando a gente for fazer novos episódios. E eu fico por aqui, mano. Eu também fico por aqui, que eu tenho bastante trabalho, pacientes para atender. Aliás, nós mudamos o dia para poder atender a todos os pacientes. A agenda da gente estava muito curta para atendimentos, né? E a gente teve que fazer essa mexida para poder atender os nossos pacientes. Sem dúvida. É isso aí, mãe. Prazer em revê-lo. Prazer em revê-lo aqui, à tarde, né? Isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, tchau, gente. Tchau.